Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Muitos de nós crescemos a vê-la na caixinha mágica, sempre com uma voz doce e um sorriso simpático para partilhar, a dizer-nos o que veríamos a seguir na televisão. Um dia retirou-se para realizar um sonho antigo de se dedicar à psicologia. No fundo, às pessoas e às suas histórias. É um prazer enorme receber a Ana Paula Reis. Obrigada. Muito obrigada por teres aceito. Agora vou aqui praticar o tratar por tu. Acho muito bem. Combinámos que vamos tratar-nos por tu. Então, indo já aqui, rebobinando a nossa cassete, não é? Estamos aqui a falar de televisão. Nasceste no Brasil há 60 anos. Exatamente. Mas vieste para Portugal com 6, 7 anos, muito pequenina. Uhum. Do que é que te recordas desta mudança de país? Olha, eu recordo que eu devo ter vindo para Portugal já com as paletas abertas. Com as paletas. Mesmo com 7 anos, porque a minha vida com a minha mãe, meu pai e o meu irmão, o Brasil é enorme, não é? E eu em 7 anos tive 5 casas, portanto mudava. Quase uma vez por ano. Quase uma vez por ano. E o meu pai era uma pessoa muito, muito ligada, olha, à comunicação social. Ele fundou a TV Tupi, era jornalista, andava pelos estados, não é? A fazer vários trabalhos. E era uma pessoa muito divertida, porque ele só vai para o Brasil, é 100% ribatejano, e quando faz 7º ano de liceu, diz assim, pai, deixa-me lá ir passar um carnaval, está lá o padrinho. Está bem, filho, vai. Se tiveste boas notas, vai, mereces o prémio. Foi para o Brasil, ficou lá 36 anos, não voltou. Bem, apaixonou-se mesmo, não é? Pelo Brasil. E a minha mãe também, uma pessoa que vem de uma família de muita gente. A minha avó só teve 20 filhos. Só. A minha mãe e o meu avô, do mesmo, sempre. De origem italiana, tipo telenovela Terra Nostra. E, portanto, isto aqui há uma mistura de gente com muita garra, do Ribatejo, Torres Novas, de origens italianas, de brasileiros. E, portanto, eu fui sempre muito viva. Eu lembro-me da escola, eu lembro-me de dizer assim, você não quer brincar comigo? No parque infantil. Mas quando chegaste cá já falavas assim com esse... E ainda falava assim. E as pessoas ficavam assim, as mães chamavam as filhas, nunca assim, esta menina não é normal. Tem tanta... energia. Sim, mas uma vida muito própria do povo brasileiro, não é? De muita energia, de muita... simpatia. Exato. E costuma-se dizer que parece que tem música dentro deles, não é? É verdade. E no teu caso, tu na verdade tinhas música em todo um lado, quando eras pequenina, não é? E depois, quando cresceste também, mas em pequenina, porque a tua mãe, além de cantora, era professora de música, não é? E dava aulas também de guitarra. Era de guitarra, professora de viola. Ela fez o curso no Conservatório em Belo Horizonte, foi a única que saiu pronto para viver fora do Brasil, dos irmãos todos. Os outros também saíram para trabalhos e todos, mas voltaram, não é? E ela fez o curso de maestrina e de canto lírico. Só que é muito bonita e tinha ganho uma bolsa de estudo depois, quando chegou à parte do estágio, para ir fazer a Itália, no Scala de Milão. Apareceu o meu pai, parecia um Clark Gable, com aqueles fatos de linho, a cinema. A cinema, olha, lá se foi o couro. Já não foi, já não chegou a ir. Pois, ainda bem, olha, por isso estou cá eu, exato, exatamente. Mas como é que era assim em pequenina ter no fundo, este enquadramento de música em todo um lado, acompanhavas muito a tua mãe nos concertos, não é? Davas com muitos artistas. Sim. Como é que era este início de vida? De certeza que há de ter marcado, não é? Marcou muito e era deslumbrante, porque eu era rabo de saia, sem sombra de dúvidas, autêntico rabo de saia. E depois o ambiente em si era muito interessante. Eu sentava-me no São Luís, no Tivoli, no Monumental, naquelas grandes salas de espetáculo onde a minha mãe cantava, e os outros artistas também, não é?
Tony de Matos morou com o meu pai no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu chamo-me Ana Paula por causa daquela música Ana Paula, de Fernando José. Francisco José, exatamente. Francisco José. Chamo-me Ana Paula por causa do Francisco José, que também era amigo dos meus pais. O Max, por exemplo, senta aqui, menina, senta aqui que agora está a mãe a cantar. Assim, eram muitos tios emprestados que tomavam conta. Eu ficava sempre nos bastidores a observar aquela beleza, tanto de timbre como de pessoa, como de beleza mesmo. A minha mãe era e é uma pessoa muito bonita e enchia um palco. E eu ficava assim... Deslumbrada completamente. Mas depois, à medida que foste crescendo, foste desenvolvendo os teus próprios gostos musicais, não é? Porque em casa era mais bossa nova, não é? Por influência do Brasil. Que gosto muito e toco na viola. Exatamente. Mas depois aqui uns gostos muito próprios, o que é natural, não é? De uma adolescente, na altura, da Madonna, do Prince, dos Pink Floyd, não é? Aqui de uma série de... Portanto, depois foste fazendo o teu caminho, não é? Com as referências todas atrás, mas criando o teu próprio gosto musical. Eras uma adolescente, tu própria já, numa entrevista que eu li, dizias que eras muito alternativa e à frente do teu tempo, eras fora da caixa. Foi a expressão que eu li, porque apesar de seres uma menina que vivia na linha, não eras uma menina Betinha. da linha. Podes dizer, não era Betinho. Aliás, eu vinha para Lisboa, eu não tenho mal nenhum hoje em dia nessas coisas do Betinho, porque não, exatamente. Brincamos claro. Mas na realidade, naquela época havia uma diferença enorme, quer dizer. Sim, não era só no vestir, havia assim uma série de coisas que marcavam. Exatamente, uma certa, espera lá e tal, deixa eu ver. Uma certa distância. Que no meu caso nunca aconteceu, porque embora eu vivesse sempre na linha, estudei em escolas públicas, liceu também, tentei escolher até o de São João, que era mais divertido, mas a minha mãe e o meu pai não me deixaram, pós 25 de Abril, aquilo já era assim um bocadinho... complicado, puseram-me em Oeiras e afinal fui parar ainda pior, num sítio pior. Mas de qualquer maneira a minha vivência, lá está mais uma vez, a questão da mente aberta, a questão de pensar que todos somos especiais e todos somos diferentes. As pessoas são importantes por aquilo que têm lá dentro, não é por massificação. Claro. É a forma como eu não vou com carneiradas. Portanto, nunca fui. E naquela altura também não ia. E não ia atrás de grupos. Porque houve muitas situações, não é? Complexas nessa altura. Eu apanhei ali a fase mesmo plena pós 25 de Abril, das grandes revoluções culturais, políticas, a todos os níveis. E as outras. Mas fui traçando, como disseste muito bem, seguindo o meu caminho, eu penso que bem enquadrado, mas alternativo, sem sombra de dúvidas. E como é que era isso de seres uma adolescente alternativa, que tinha uma cabeça que pensava de uma maneira muito, muito própria, não é? Lá está, não te deixavas guiar pelos grupos, nem ir em carneiradas, e depois do teu pai, que era esta pessoa muito divertida, mas na educação era um bocadinho rígido. Era. Como é que era isto de, por exemplo, queres vir de comboio para Lisboa para ir, sei lá, ao quarteto, ou ir ver o filme ao quarteto, e um pai assim rígido? Como é que não era? Me deixava, só quando eu fiz 18 anos. Por isso comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15, assim que consegui uma daquelas campanhas de... eu acho isso uma delícia. Quando foi lançado o Nescafé granulado. Muito bom. Eu, assim que arranjei, como eu era muito alta e com ar exótico, não é? Assim, sempre fui morena, portanto... Sim, exato. E foi um senhor na rua que, olha, vamos fazer uma campanha, nem me inscrevi em agência nenhuma, queres entrar naqueles quiosquezinhos que se está a dar Nescafés? Foi o meu primeiro trabalho, dar Nescafé granulado. Olha, não quer provar um Nescafé granulado? Então, que agora se diz que são as promotoras, ou não é assim, hospedeiras, ou assim, uma coisa que se diz. Então, nessa altura... Não sei se isto puxou-me, comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho. Depois, a segunda fase foi também apanhada na rua. Fiz passagens modelos,
sempre a ganhar o meu dinheirinho, e aí o meu pai já não me podia dizer nada. Quando fiz 18 anos, eu veio o grito do Ipiranga, quer dizer. Exato. Então, se tinhas ouvido tanto tempo, depois dos 18 anos, bem, quando chegar aos 18 anos... É que nem viagem de finalistas, ele me deixou fazer. Ai, meu Deus. É verdade. Então, e depois, como é que ele reagiu quando tu disseste que ias participar na Miss Portugal? Eu não me lembro como é que ele reagiu, mas lembro-me como é que eu reagi. Eu sei que havia o prémio de um carro, que dava imenso jeito, não é? Exato. Pronto. Eu reagi porque não fui eu que me inscrevi. E na altura estava a fazer as passagens de modelos para a Sydney e Ted Lapidus. E eu nunca fui magrinha. Eu sempre fui acima de telone e fazia muita natação e desporto e corria, essas coisas ainda hoje faço. E calhava bem, era bom para as malhas. Porque as malhas, se for muito magrinha, aquilo parece um esparguete, não é? Não há hipótese. Ou seja, não era a camisola que vestia bem, tu é que vestias bem as camisolas. Exato. E os meus colegas diziam, tens que concorrer a Miss, pá, tens que concorrer a Miss, tens que concorrer a Miss. Estás maluco, pá, vou lá concorrer a Miss. Olha que eles dão um carro. Eu tinha acabado de tirar a carta, aquilo ficou aqui a morrer. Olha que eles dão um carro, o jeito que dava. O primeiro prémio, não é? Era um carro. Eu tinha pago a minha carta, não tinha dinheiro para comprar o carro. Ficou a moer. Um dia aparece, naquela altura, imagina tu, agora está outra vez de moda, acho que já passou entretanto, de calções e botinhos. Sim. Mas botinhos daqueles tipo tropa. E de calções e muito morena, e já vou eu tal. É hoje que a gente vai se inscrever a mim, os meus colegas, e não é? E veio os senhores lá o Sr. Aires da Abreu, nunca mais me esqueci, a secretária, não me lembro o nome. Fernanda, não interessa. Fizeram e inscreveram-me. Eu depois começo a ver o que é que elas iam fazendo, não é? Exato. Qual era o programa das festas e digo assim, lá, e vou andar a umas passear, voltinhas. vou dar umas voltinhas, o meu pai não me chateia e eu vou andar pelo país. Sim, porque a culpa não era tua, era do programa. Não era a Miss Portugal. Exato. Nem fui eu que me inscrevi, não era ali um bom alibi. E depois já não me lembro a cara do meu pai, mas sei que esteve presente, mais a minha mãe, no Casino de Estoril, aquilo era também um evento, não é? Na Exatamente, altura. Sim, e que tinha uma importância muito maior do que tem hoje em dia, não é? Porque também não havia tanta coisa na televisão. A verdade é que tu não ganhaste, não foste a Miss Portugal, mas foste a Miss Simpatia e Miss Fotogenia. Não é? Portanto, esses dois títulos ninguém tira. Não, ninguém tira. Eu ouvi com muita graça tu contares, eu vou ler, que é para ser exatamente como tu disseste, numa entrevista que te fizeram em 1983 sobre a Miss Portugal. E perguntaram-te se achavas que tinhas hipóteses de ganhar e se te achavas bonita. E tu disseste, eu muito honestamente tenho espelhos em casa. Não vou dizer que sou bonita, acho que tenho boa figura. Não é pretenciosismo de maneira nenhuma. Acho que tenho boa figura e que posso contar comigo para este género de coisas. Toma. Não é? Eu achei isto delicioso. Género, sei o meu valor, posso não estar aqui, mas também não estou aqui, exatamente. Não é? Portanto, posso contar comigo para este género de coisas. É maravilhoso. É a tal questão que depois... Eu só poderia seguir psicologia, eu não escolhi outro curso alternativo, não, era aquele. Porque eu acho que as pessoas têm que saber o que é que são. Isso vem muito da educação, por um lado. Hoje há mais informação, naquele tempo não havia. Do meu caso veio a tal aprendizagem por modelagem. Os meus pais eram pessoas com também muita força, muita energia, confiantes. Passavam essa imagem e eu absorvia essa imagem, mas não são pretenciosos, tal como eu não sou pretenciosa. Eu tenho autoestima, eu sou vaidosa QB, para me ter, para me arranjar, para eu acho que durante muito tempo se viu a vaidade quase como se fosse um adjetivo negativo. Não é? E não é de forma alguma, porque a pessoa tem que ter aquele gosto, mesmo mais bonito, menos bonito, de olhar-se no espelho e ver o que é que ela é, o que é que pode fazer, se lhe apetecer. Por exemplo, a minha mãe é muito mais... A minha mãe não sai à rua sem batom, com 83 anos e maquilhada. E faz ela bem. Faz ela muito bem. Se é assim que gosta de se ver. E ralha comigo, porque eu não sou tanto assim.
A Ana Paula vai para o batom. A Ana Paula não sai assim na rua. Ela ainda fala com sotaque. Então é muito engraçado. E ela, no meio disto, passou-me um pouco esse lado, mas sem pretenciosismo. Eu acho que nós temos que saber realmente aquilo que valemos. Aquilo que somos do bom e aquilo que somos no mau. E quando tivermos este processo de autoconhecimento, que é uma vida inteira, exato, não é? Bem absorvido, não é? Sim, assim, e bem trabalhado bem também. trabalhado. E conseguimos também ajustar e aceitar que temos muitos erros, temos coisas para aceitar. Exato. Eu penso que há um equilíbrio muito grande a nível de bem-estar e das emoções e do Sim, pensamento. nosso e de quem nos rodeia. Exatamente. Eu costumo dizer que acho que toda a gente devia fazer pelo menos psicoterapia, porque é bom para si e, Sim, para quem está à volta. Completamente. Eu há anos que defendo isso e no meu tempo eu já sou antiguita, né? Como é que disseste há pouco? Os jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. É uma expressão maravilhosa. E não é minha, por acaso, é roubada. E, entretanto... Estavas a falar da importância da psicologia, sim, na vida das pessoas. Eu sempre defendi, já há 30 anos atrás, que eu exerço, não é? Que toda a gente deveria ter. No boletim de vacina deveria haver um grupo de formações, de encontros, fosse do que fosse, exato, para falar sobre psicologia, porque é psicologia, conhecimento da mente. Exato. E aquilo que nós temos aqui dentro, não temos a obrigação de saber, se não estudarmos, se não estudarmos aquilo ou se não nos interessarmos. Exato. Então há uma intuição muito grande e a pessoa consegue. Sim. Mas a maior parte das pessoas não. Exato. E na educação, então, dos filhos é impressionante. Apanha-se com cada uma que até parecem duas. Não, a sério. Acredito. É. Coisas... Aqui a psicologia, tu fizeste o 7º ano de um liceu. Exatamente. E depois foste para Coimbra estudar psicologia. Ainda fiz o propedêutico, porque foi na mudança do ensino do anterior para o ensino unificado. E demorou praticamente 2 anos a reestruturação do ensino nessa altura. E ainda fiz um ano 0, chamado propedêutico, na altura, em Lisboa. E depois é que quando me candidatei, lá fiz a admissão, eu nem me lembro se fiz exame, fiz um exame de admissão na cidade universitária, por 2 décimas. 2 décimas. Calhou-me Coimbra. Eu disse, ei, vou para Coimbra. Olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Pois, acredito. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas eu fiquei, era 14 ponto não sei o quê, e eu tive 14 ponto menos 2. Sim, menos 2 pontos por cento, 2 décimas, provavelmente. Foi adorável Coimbra. Mas em Coimbra estavas ainda a fazer o curso quando pensaste que a mesada não chegava para tudo o que tu precisavas ou querias, e então decidiste começar a trabalhar ao mesmo tempo que fazias o curso, não é? E depois há aqui uma pessoa que aparece, o Sansão Coelho, que foi muito importante para este teu início, não na psicologia, mas na televisão. Exatamente. Não é? Como é que foi para uma estudante de psicologia que é apaixonada pelo curso, de repente fazer outras coisas? Isso aconteceu-me sempre. Porque eu sempre gostei de fazer, eu costumo dizer que eu sou como o chinês no circo, roda os pratinhos e corre. E isto tudo para não falar da música, que sempre esteve presente também. Presente, é. E eu sempre, naquela fase, obviamente, gostava de fazer 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E como tinha energia para dar e vender, conseguia articular tudo, mais ou menos, bastante benzinho. Pronto, não vale a pena estar a dizer que não era bem, porque era bem. E quando eu virei-me para o meu pai e disse assim, pai, isto da mesada é tão curtinha. Filha, não dá para mais, então vamos ver se conseguimos aqui alguma coisa na RDP Centro, era onde estava o Sansão, porque eu fiz rádio primeiro com ele, e ele estava ligado à RTP Porto. E na altura, entretanto, era necessária uma apresentadora, queria uma cara fresca, nova, não sei o quê, para fazer um programa que se chama Hoje Convidamos. Deve estar na RTP Memória. Exato. De certeza. E aí juntei várias coisas. Primeiro, pessoas. Entrevistar pessoas, que têm muito psicologia. Claro. Depois a música, porque era um piano bar. Que giro. Com o André Sarbiba, tocar piano, e os cantores.
E os convidados eram cantores. Eu tive o privilégio de entrevistar e cantar com António Variações. Que giro. Com Jorge Palma. Com Marco Paulo também. Com Carlos... depois, entretanto, isto já me prega partidas. Eu não me lembro dos nomes dos artistas todos. Aqui, como é que Carlos se chama? do Carmo, não. Não me lembro se o Carlos do Carmo esteve. Eu não me lembro se o Rui Veloso no início se esteve, porque era início, estava o Jorge Palma, era mesmo mais ou menos a mesma época. A mesma geração. Como é que se chama? Ele era muito, muito famoso e toda a gente conhece a música, aquele que canta o às 10, como eu pedi, esperarei por si, não faltará. Não sei. Se eu me lembrar depois digo. É isso, temos que Mas pesquisar. mesmo muito, muito famoso, era assim um galãozão. Então, mas nesse programa tinha tudo que tu gostavas. A música, era as um 3 pessoas, em 1. 3 em 1, é verdade. Era um 3 em 1. E depois dessa experiência, havia, mais tarde, não é? Abriu uma vaga para uma locutora de continuidade. Exatamente. Na RTP. E tu foste a última a chegar. A chegar, não foi? Como é que foi essa história? Foi porque eu ainda fui fazer exames de segunda época, estava no segundo ano, fui fazer exames de segunda época em Coimbra e já, na altura, depois vi lá a data, mas já chegava, não é? A segunda queima das fitas já foi suficiente. E queria continuar a trabalhar, já vinha com essa referência da RTP do Porto e achei que aquilo realmente tinha muita graça, não é? Uhum. E fui fazer a entrevista ainda no Lumiar. Ao lado na Tobis. Havia RTP1 e RTP2 e eu fui fazer, pronto. E setembro também era um mês bom para mim, que eu parecia sempre muito morenaça. Tu já és morenaça, não é? Então logo depois do verão, imagino. E correu-me bem. E depois aí uma coisa engraçada. Esta energia, eu costumo dizer tipo pateta alegre, de rir. Não, mas é um sorriso mesmo franco, não é? É assim uma coisa que vem de dentro, não é? Uma pessoa que sorri de dentro para fora, não é? Isso nota-se, não é aquele sorriso... não, aqui. A espontaneidade, eu acho que isto vem tudo da tal raiz brasileira, da tal... Sim, é muito provável. Da minha família do lado de lá. E foi sempre assim. E eu nunca fui diferente em televisão e fora da televisão. Tanto que até hoje, seja pela voz, seja pela maneira de falar, mesmo desde que assumi os cabelos brancos, já queria assumir desde os 40, não me deixaram, desde que as pessoas continuam na rua, dos 30 para cima, para baixo é mais difícil, a perguntar e dizer, olha, é a menina da televisão. Sim, é porque ficou, não é? Fica registado na memória de todos nós, é verdade. Ficou. E dessa altura, quais são assim as melhores memórias? Tem a ver com esta abordagem das pessoas na rua? Porque a locutora de continuidade era uma figura com importância na televisão, não é? Porque aparecia, dizia-nos o que é que ia haver a seguir. Aquilo até tinha ali o seu quê de tranquilizador, de segurança. A gente sabia a seguir o que é que ia dar na televisão, não é? Sabíamos como podíamos contar, não é? Assim, um nível mais... até do inconsciente, não é? Acho que e como é que as pessoas te abordavam na rua? Então, muito naturalmente, porque lá está, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu não mudava, ou seja, para já, quer a nível de só o cabelo é que eu tinha assim umas polpas que se usava muito na altura, as polpas e os enxumaços, exatamente. Mas a nível de conversa, de falar, era com muita naturalidade. E na rua igual, as pessoas abordavam-me e eu agradecia, olha, muito gosto, obrigada, é muito simpática, ou é muito simpático, ou fico feliz por isso, exatamente assim como nós as duas estamos aqui a falar. Não havia nenhuma mudança, tanto que às vezes, porque estamos num estúdio e tu sabes isso muito bem, não é? E estamos a falar para uma câmara, há uma certa postura mais rígida, não é? Sim. O que às vezes me diziam era, é muito mais simpático e bonito ao natural, ali parece que engoliu um pau de vassoura, está tão direitinho, e não sei lá, tem que mudar esta atitude, porque eu mexo muito, eu não sou capaz de ficar quieta, mexo-me. E era muito agradável, foi sempre muito agradável. E nessa altura, a Ana Pão, a adolescente, à frente do seu tempo e a alternativa,
também levou assim uns puxões de orelhas, não era? Porque acho que pintava as unhas Preto. de preto, verde, amarelo. Verde, amarelo. E havia ali a chefe não achava assim muita piada, não era? Pois não, foi uma chatice. Porque eu fui, a primeira viagem, lá está, que eu fiz com o meu dinheirinho, ganhei, né? Foi Nova Iorque. E 20 anos, penso que tinha 20. E vim de lá com aqueles vernizes, não havia cá ainda. Preto, amarelo, verde, alface. Ixi, a Madonna. Madonna. E então, naquela época, Boy George, aquela linha. É verdade que ele pintava as unhas. Pintava muito à frente também. Era. Agora usa-se muito outra vez. Os homens pintam muitas unhas de preto. Sim. Aquilo para mim era uma maravilha. O Prince. Exato. Também. E eu adorava esse estilo. E pronto, e trouxe, e ia para as emissões com as unhas assim pintadas. Então chegou uma altura que a minha chefe chamou: Ana Paula, tira esse verniz, não põe nenhum, ou põe vermelho, ou cor natural, não sei o quê, nananã, ou então vamos ter aqui um problema. E eu assim, mas porquê? É porque isso é horrível, isso não se usa, ou tira o verniz ou vai-se embora. Mesmo outros tempos. Completamente. E eu, entre verniz e ir-me embora, dava-me jeito, não é? Lá foste buscar a acetona. Lá fui buscar a acetona e tirei o verniz, olha, paciência. Paciência, olha mais vale ir o verniz do que ir eu. Exatamente. Mas depois, ainda tiveste, não foste só locutora de continuidade, chegaste a apresentar programas, inclusive o Festival da Canção, também. Dois festivais da canção, um deles com a Dulce Pontes, não foi? Com a Canção do Mar. Sim. Mas depois, aquele gosto que vinha de trás pela psicologia, estava sempre aí a trabalhar. Eu fiz ao mesmo tempo. E então, mas depois decidiste afastar-te mesmo, ir para bastidores e ficar só com a psicologia. Olha, meu amor, foi... eu decidi, numa outra fase... dedicar-me à família. Porque todo este processo, eu trabalhei depois como relações públicas de uma empresa do Norte, e o afastar mesmo da televisão e da psicologia, mesmo, porque eu ia sempre fazendo uma perninha, como ainda hoje. Hoje vou fazendo de vez em quando, apareço um bocadinho, falo, estou, quando me convidam, claro. E se me chamarem para fazer, eu faço outra vez, porque é como andar de bicicleta para mim, está na minha natureza. Gosto muito. E estava a fazer foi quando conheci o meu marido, que estava a fazer uma campanha no autódromo com uma TV aqui, porque eu não tinha conhecimento nenhum de Fórmula 1, nada. Mas estava a fazer o meu trabalho, a fazer pesquisa. E o meu irmão ao lado, olha, aquele é aquele, eu lá ia ver, e fui fazendo o meu trabalho, relações públicas, lá dessa tal marca, e eu não sei, há bocado já disse uma, portanto agora fiquei-me por aqui, mas pronto. E de repente o meu irmão disse, olha, aquilo ali é o Domingos Piedade, eu, quem? Sim, vamos dizer que não ligaste muito logo assim numa primeira abordagem. Nada, não liguei nada porque ele vivia no estrangeiro e eu não o conhecia. E eu vivia cá e ele também não me conhecia, porque eu fui toda armadona a pensar que ele me conhecia. Deve-me ter visto na televisão já. E fui fazer não sei quantos e disse assim, olha, muito obrigada, mas eu não aceito essas coisas. Assim, com um ar muito coisa assim. Tudo bem, azar o seu. Virei as costas e vim-me embora. Mas logo ali, logo ali, uma boa abordagem lá para a primeira coisa. Ficou-lhe na cabeça. E depois lá me encontrou na televisão e as coisas foram evoluindo ao longo de 2 anos e depois resolvi viver para a Alemanha, onde estive 11 anos. 11 anos, ainda foi bastante tempo. Foi. E nessa fase é que estiveste mais dedicada à família, não é? Completamente. Tiveste os 2 filhos, um deles já tem uma filha, portanto já és avó neste momento. Vovó, como ela diz. E depois... com o teu marido viveste aqui um período muito difícil, não é? A partida dele, naturalmente. Sim. E depois seguiram-se aqui outros 2 períodos muito difíceis que tiveram a ver com a saúde. Tiveste um AVC e depois foi o cancro na tiroide. Exatamente. Tu sentes que
tiveste que ir buscar, deves ter tido que ir buscar coisas a muitos lados, mas sentes que tiveste que ir buscar coisas da psicologia, coisas que tu provavelmente dirias a outras pessoas para ti mesma? Completamente. De te ajudares a ti? Completamente, é uma excelente questão e é uma questão que eu coloco sempre a mim própria e quando estou com... Eu parei de exercer inclusivamente um ano e pedi ajuda. Que eu estou sempre a dizer, nós temos que pedir ajuda. Temos que sinalizar no nosso corpo as alterações, na nossa mente, na nossa pele, no nosso estômago, nas somatizações que fazemos, naquilo que se transforma, e estar muito atentos e pedir ajuda. Com isso conseguimos prevenir. Se não o fizermos, ou porque temos vergonha, ou porque achamos, isto passa, isto é tristeza. Não. Isto é normal. Claro que é normal, mas mesmo sendo normal, tem que se pedir ajuda. É uma mensagem que tu repetes muito, por exemplo, nas redes sociais. Sim, o tempo. Eu reparei que de várias formas dizes isso, não é? Não têm que fazer o caminho sozinhos, peçam ajuda. Não. E essa tu fizeste ajuda, isso? Fiz isso tecnicamente e tive o privilégio de ter ajuda também, porque eu nunca parei de trabalhar. Claro que cheguei a um ponto de exaustão, aí tive que parar mesmo. Não é? Aí seria mal se não reconhecesse os sinais do teu corpo. Exatamente. E tive mesmo que parar. Mas no meio disto eu continuei a manter as minhas rotinas para me agarrar a outra realidade que me descentrasse da doença, dos problemas, de chatice, da tristeza, agora não me apetece fazer nada, de só fazar, não fazer mais nada e ficar... com o tal síndrome de Calimero, não é? Exato. Ai, que injustiça, eu não mereço isso, porque a mim? E que não mereço, nem eu nem ninguém, quer dizer, mas eu sabia, eu por mim podia pôr a casca de ovo na cabeça e ficar ali. Não o fiz, a não ser quando realmente estava exausta, não é? E fiz um ano sabático. Foi logo mas isso também é um sinal de reconhecer o que é preciso fazer, não é? É isso e Covid. E Covid também, exato, teve que ser, não é? Teve que ser. Também teve que ser, acabou por... Não é um privilégio, mas é também... Eu digo, bem, pelo menos toda a gente estava recolhida nessa altura. Não havia tentações, pronto. E tu disseste ali há bocadinho uma coisa muito importante, que é as pessoas acharem que por vezes o sentirem-se tristes ou em baixo de forma... que é normal, e normalmente, e principalmente nós as mulheres damos muitas desculpas para isto, ou porque estamos cansadas, ou porque dormimos pouco, mas a verdade é que não é normal passarmos a vida tristes, não é? Exatamente. E que as pessoas que quando se sentem tristes a maior parte do tempo devem mesmo pedir ajuda. Exatamente. Não é? Porque eu acho que ainda existe muito na nossa sociedade esta coisa de que faz parte, como se a vida tivesse que ser difícil, e quando não é que é uma benesse, não é? Exatamente. E não tem que ser. Não, de todo. É aquela coisa do vai-se andando. Pois, tão portuguesa. No Brasil não se diz vai-se andando. Nada. Há uma necessidade, aliás, há uma coisa muito gira que começa a fazer, e isso é muito interessante de observar, começa-se a fazer uma mudança na mentalidade dos portugueses quando as telenovelas brasileiras vêm para Portugal. Nomeadamente o ginásio e a terapia, porque sim, começa a haver, digamos, que o Brasil também, enfim, é América, não é? Eles estão muito ligados, eles mais ou menos imitam-se uns aos outros, nós temos aqui o nosso ciclozinho e temos esta mais fechados. E isto para dizer que eu acho que a tendência do ser humano para já, é um instinto que existe de sobrevivência. E na sobrevivência, nós temos que ir à procura do que nos alimenta. Isto é um instinto normal. Exato. Não é? Depois há as várias fases que passamos no crescimento, não vou estar aqui a falar de fases de desenvolvimento infantil, nem nada disso, mas há fases que passamos no crescimento, mas a tendência, o instinto, é de sobrevivência. E eu acredito, mas isso é uma crença que eu tenho, que as pessoas, no seu geral, lá no fundo, elas são boas. E, no fundo, coisa mais bonita pode haver um bebê que está a amamentar e que depois, quando chega a uma determinada altura, já interage, olha para aquela mãe e sorri. Ai, até me estou a arrepiar. Olha, estás a ver? Sim, é verdade que é uma imagem bonita. E sorri. Também chora quando tem cólicas. Portanto,
A tristeza ou o choro é o desconforto e a alegria e a satisfação é aquele instinto de sobrevivência em que a criança está satisfeita com, neste caso, é o exemplo do mamar, como pode ser outra coisa qualquer, pode ser uns brincar, pode ser o que for. E isto pela vida fora, nós esquecemos que nós fomos isso. E isto está cá dentro. E podemos agarrar nisso como uma forma de procurar o outro lado da moeda, porque a vida não é só coisas bonitas, a vida não são só flores e rosas e maravilhas. Mas isto dentro de um percentil de saúde mental, é bom que haja sobe e desce, porque não sabemos o que é o bom se não provarmos o mau. Não sabemos o que é o... em comparação, sim. Exatamente, o doce se não para provarmos o azedo. Portanto, mas não deixar que saia deste percentil da saúde mental entre o positivo e o negativo. Porque se for assim, estás mal. Pois, exato. Já foi. E felizmente que agora se fala muito destas questões de saúde mental, não é? Porque houve um estigma, ainda há, não é que isto tenha mudado de um dia para o outro. Agora imagina eu a falar assim, exato, há 30 anos, no não é? século passado. Sim, as pessoas deviam olhar assim, o que é que esta está aqui a propor? Mas olha, fui fazendo. Exato. Fui fazendo, Chico Mulher, RTP, TVI, fui correndo as capelinhas todas. Mas pronto, em boa hora, não é? Se começou a falar, percebeu-se, quer dizer, principalmente na pandemia, não é? Ficámos todos fechados. E quando tocou à maior parte das pessoas, então decidiu-se que se calhar vamos falar melhor, de saúde mental, não é? Mas que é importantíssimo e é uma mensagem que tu passas muito no Instagram. Eu gosto muito de ler, porque acho que consegues passar a mensagem, mas vais dizendo de maneiras diferentes. Eu acho que pessoas diferentes vão recebendo a mensagem, não é? Se calhar também é o objetivo, chegar a mais gente. E depois temos aqui este projeto tão bonito do Palco da Vida. Ou Palco de Vida. Não, Palco da Vida. Queres partilhar um bocadinho, que eu achei mesmo muito, muito bonito este projeto. Obrigada. E este foi um projeto também que me segurou. Segurou naquela fase difícil de trabalho e de doenças e de perdas e tudo mais. Lá está, é não centrar só na dificuldade, procurar partilhar com as pessoas o que nos vai na alma, mas ao mesmo tempo, como psicóloga, nesta fase então, foi um pré-pandemia, um em plena pandemia e agora é a terceira edição. São 3 edições, isto com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e na altura também agora já não, o 2020, o Europa 2020. O projeto, não é? 2020. Sim, exatamente. Fizemos em conjunto com os centros de convívio. Toma aqui uma pipoca, que eu digo que o meu cérebro é um saco de pipocas e de vez em quando salta. De vez em quando há uma que salta. Há uma que salta e dá resultado. E este deu resultado porque eu procurei, através da escrita criativa, trazer à memória, por isso é que eu chamo Memórias que Marcam, é um dos produtos do Palco da Vida, a estimulação cognitiva, a convivência com as pessoas que estavam isoladas, porque antes da pandemia era em grupo, com a pandemia era individual, tudo com máscaras, mas eu estava com eles 2 horas, individualmente, e agora estamos novamente em grupo. E foi terapia de grupo, terapia individual, para eles e para mim. Sim, e um trabalho de autoestima, não é? De se trabalhar aqui a autoestima. Fora de série, porque eles, ou seja, todos os utentes, não sei se eu tenho aqui, foi muito simpática da tua parte, falares deste projeto, porque é muito querido, porque aqui estamos numa área em que, para além da própria estimulação cognitiva, tem a parte de partilhas de histórias de vida que marcam as pessoas. Quando estão a buscar na memória, estão a exercitar uma área do cérebro. Quando estão na escrita, porque é escrita à mão, uma carta, não é? Escrita à mão, estão a fazer... a exercitar e a gimnasticar a motricidade fina, porque muitos já tremem. Exatamente. E escrevem até dizer, pronto, é assim comigo, doutora, já não consigo escrever mais, já escrevi 10 cartas, está bem, então vai assim. Então fica assim. Mas depois há outras com estas letras maravilhosas, não é? Do tempo. Assim, lindíssimas. E ainda tem que ir ao baú, selecionar de todas as suas memórias a que querem publicar e trazer fotografias de época ilustrativas, os que têm, os que não tiverem, arranja-se outra maneira, e foi assim uma boia para mim também.
de partilha de afetos, porque eu também partilhei as minhas alegrias e tristezas com eles. Acho que foi uma boia para todos os que participaram. E estou a imaginar pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de contar a sua história. É verdade. Porque há muita gente que infelizmente vive uma vida inteira sem que outra pessoa tenha interesse pelo que ela tem para contar. É verdade. E ter aí o registro, não é? Eu acho que isso é uma valorização da própria história da pessoa. Incrível, verdade, não é? É verdade, é verdade. Desde pessoas que vieram de África sem nada, com uma mão à frente e outra atrás. Tem uma senhora aqui que tem uma história lindíssima. Desde da história de Cascais, contada ao vivo, porque temos pessoas que nasceram em 1930. Pois. Eu tenho pessoas aqui... São jovens há muito tempo essas. Está jovens há mais tempo. Nasceram em 1930, passaram nomeadamente por guerras. Sim, que passaram. Que nós estávamos aqui no nosso cantinho, mas tivemos racionamento. Eu tenho aqui fotografias das senhas de racionamento. Sim, a minha avó conta isso. Pronto. E da sardinha que tinha que dar para 3 e Pronto, etc. Exatamente. É dado voz. Eles têm voz, deixam um testemunho que podem partilhar com a família de história contada ao vivo e a cores. Exatamente. E é uma coisa incrível. E isto eu não tinha pensado. Foi um colega na altura e amigo que disse isto, um historiador, que disse que isto é... E este livro, eu até fiquei assim de olhos bugalhados, acaba por ser... É um documento histórico. E é. De Cascais, obviamente, ok? Porque as pessoas são dali, mas acaba por ser um retrato do país, não é? Porque aquela história é comum a muitas outras pessoas do país fora, Exatamente. Não é? Exatamente. É um projeto muito bonito e que será para continuar, presumo, não é? Estou na 3ª edição. Pronto. E hão de vir outras mais, não é? Porque já percebi que esta boia é para todos, não é? Para quem dá, para quem recebe e pronto. Às vezes deve ser difícil perceber quem é que está a dar e a receber mais, não é? É completamente. Eu acho que aí é sinal de que as coisas funcionam mesmo. É completamente. É uma sinergia total. Exato. Sem dúvida. Estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa e há uma pergunta que eu gosto de fazer a todas as minhas convidadas, que é, hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é que encontras? Encontro, muito parecida com a frase com que tu começaste. Mas não há coincidências. Não, estou a brincar. Ou seja, eu outro dia recebi um presente da minha mãe de uma entrevista que tinha dado para a Maria. Assim uma coisa, a TV Guia, e do Ano Novo. E acho que foi o meu pai que guardou aquilo numa mica, até estava pronto. E eu quando li aquilo, o que eu achei, e quando leste isto, eu hoje em dia, há uma coisa que eu fico muito satisfeita comigo própria, que é uma coerência e congruência no meu fio de prumo. Com asneiras pelo meio. Muitas asneiras. Coisas que eu teria feito de maneira diferente se pudesse voltar atrás. Mas na maior parte das coisas não teria. O que quer dizer que estou em paz. E estando em paz comigo mesmo, consigo transmitir essa paz aos outros. E quando eu não estive, eu parei. Foi uma fase que não era possível estar. Portanto, parei. E agora sinto que consigo voltar a transmitir esta energia, este rir e bem-estar. E quando é para também chorar, aprendi a chorar. Foi uma coisa que eu não fazia, que é muito importante. E aprendi a aceitação. Acima de tudo. E deixar de reclamar. Não, isso eu sou refilona sempre. Não, de reclamar um bocadinho também não faz mal, também dá para desabafar, não é? Eu sou refilona, sou muito refilona. Muito bem, muito obrigada. Dizia um presente ao teu lado esquerdo, é um cabaz de produtos da Corinne Farm, que patrocina o nosso podcast. Ai, que bom! Dizia muitas coisas. Tens para ti e se calhar para a tua neta. Ora bem, também. Onde é que eu posso pôr isto? Onde quiseres, pode ser aí. Sim. Isto não, Corinne do Faro, não é isto? Ai, que bom, muito obrigada. E vou terminar aqui com uma historiazinha, posso? Podes. Então. Era uma vez uma menina girassol, sempre em pontas dos pés para receber a luz quentinha do sol, sempre a rodopiar em direção ao som da música. E ela, a música, estava em todo um lado, dentro e fora dela. De tal forma que no dia em que fez 10 anos, recebeu uma guitarra vermelha que nunca mais largou. A menina cresceu fazendo da vida um palco, onde comunicar com o público era um gosto enorme, um verdadeiro prazer. E mesmo quando preferiu estar do outro lado da cortina, continuaram a ser as pessoas a sua motivação.
ajudando-as nas suas histórias para que fossem felizes o mais possível. E a guitarra vermelha sempre a lembrá-la que a vida é melodia e às vezes só precisamos de apanhar o acorde certo para entrar no tom. Será sempre uma Miss Simpatia. Chama-se Ana Paula e, não sendo princesa, é filha de reis. Ai, que bom. Olha aqui. Espero que tenhas gostado. Estás a ver? Ai, que bom. Ai, que e muito lindo, obrigada, gostei muito desta conversa. Ai, que bom. Até me veio a lagriminha ao cantor.